Lucas capítulo 1, versículo 5. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certos sacerdotes chamados Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao teu tempo se hão de cumprir. Diga assim: não creu, mas vai se cumprir. A de ser bobo, fala direito, diga: não creu, mas vai acontecer. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, e eu sei que já tem gente dentro dessa igreja vivendo coisas que nem acreditava que viveria. Tem gente aqui, Senhor, já provando de histórias que não esperava mais que fosse possível devido à vida que estava levando antes. Mas o Senhor é Deus que surpreende. Diante de nós, Senhor, está uma mesa posta. Nosso coração celebra isso. Há uma gratidão enorme dentro de nós. Mas também nós, nesse exato momento, somos gratos pela Tua palavra, que já aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, Senhor, cabe a cada um de nós agora parar tudo, até mesmo dar uma ordem a nosso coração para que se aquiete, para que possamos ouvir a palavra do Senhor com clareza. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. No tempo de Herodes, a Bíblia faz questão de mencionar, a Bíblia faz menção do tempo, não só do que acontece, mas também do tempo em que isso acontece, para explicar para você e para mim, que em tempos difíceis, também acontecem milagres. Em tempos de crise, Deus vem com poder e com sobrenatural. Em tempos de dificuldade, Deus fala. Em tempos de dificuldades, Deus recebe oração. É interessante que a Bíblia apresenta um casal já avançado em idade, e que ainda não havia realizado o maior sonho da vida deles. Preste atenção, Zacarias era sacerdote. Se era sacerdote, em algum momento ele realizou o sonho de se tornar um sacerdote. Então, alguns sonhos ao longo da vida, Zacarias teve a alegria de realizar. Zacarias era casado com Isabel. Então, em algum momento da vida, ele teve o sonho de se casar com Isabel, e esse sonho também foi realizado. Só que é claro que quando ele se casa com Isabel, há agora no coração dos dois um sonho comum, o sonho de ter filhos. E a dificuldade para eles é que o tempo vai passando, e esse sonho não se torna realidade.
sonhou em ser sacerdote, sonhou em se casar e casou, mas agora tem um sonho que é o sonho de ser pai, e esse sonho parece que está bem longe da possibilidade que ele tem de alcançá-lo ou realizá-lo, visto que o tempo passa e a dificuldade aumenta. A dificuldade aumenta porque a idade dele avança, a idade da esposa dele também avança, cessa nela o costume das mulheres. Isabel já é uma senhora idosa, e como se não bastava ser estéril, não ovula, não tem mais o ciclo menstrual. A dificuldade aqui chega no limite, no topo, no máximo de dificuldade. O grau de dificuldade só foi aumentando ao longo da vida, e por mais que ele desejasse muito, aquilo parece que fugia do controle dele. Parece não, com certeza, fugia do controle dele. Porque se ele tivesse controle sobre isso, ele teria muitos filhos. Se ele pudesse controlar essa área da vida dele, essa área da vida dele não seria terra seca. Mas até aquele momento, essa área na vida de Zacarias e de Isabel era uma terra seca. Aí veio o período de Herodes, o período em que Herodes vai governar, um período tenso para o povo de Deus, porque Herodes era uma praga, Herodes era perverso. Foi um tempo de muita dificuldade, e nesse tempo de muita dificuldade, em que Zacarias e Isabel já têm a dificuldade deles, é que Deus vai manifestar o poder. Deus vai quebrar o silêncio, porque depois que Deus levantou o profeta Malaquias no Antigo Testamento, e assim fecha o Antigo Testamento, Deus ficou em silêncio. Deus não falava mais com o povo passou por um longo período amargando o silêncio de um Deus que lá no passado sempre falou com eles, dando direção, corrigindo e abençoando. Só que aqui já pairava no ar esse silêncio há 400 anos. 400 anos que Deus não falava com ninguém na terra. Aí Deus, um belo dia, decide quebrar o silêncio. E quando Deus vai quebrar o silêncio, Deus vai chamar um anjo que já estava sem cumprir o seu propósito há muito tempo, um anjo que estava sem exercer o seu ofício há muito tempo. Qual anjo? Gabriel. Que Gabriel é malar e é mensageiro, é um anjo mensageiro. Gabriel não falava o que queria, Gabriel reproduzia o que Deus estava falando. Então esse anjo que descia à terra para trazer recado de Deus, estava há 400 anos sem trabalhar, 400 anos sem descer à terra em lugar nenhum, porque Deus não estava falando com os homens. Só que naquele dia, Deus chamou Gabriel e disse: desce lá. Imagina agora Gabriel buscando de Deus o endereço, o local e a pessoa com quem ele iria falar. E seria um momento bem diferente de todos os outros. Por quê? Porque esse momento ia marcar a quebra do silêncio de Deus. Não era falar como falou das outras vezes, não. Aqui tinha um quê de especial, que há 400 anos, que ninguém na terra fazia algo a ponto de fazer com que Deus desejasse quebrar esse silêncio. Não havia ninguém na terra que provocasse uma fala de Deus na direção deles. Não havia ninguém na terra que fazia Deus chamar Gabriel e dizer: vai lá e leva a resposta para ele, ou vai lá e fala com ele. Ninguém na terra fez isso. Mas agora Deus chama Gabriel e diz: desce lá. Imagina a cena comigo. Lá aonde? Lá no templo. Lá no templo. Eu vou falar com alguém lá na minha casa. Lá no templo. Vai lá falar com ele. Mas com ele quem? Aquele que vai entrar lá agora. E nessa época aqui, haviam muitos sacerdotes. Um sacerdote entrava no santuário para apresentar incenso hoje, e só ia voltar a estar escalado para entrar lá daqui a uns 200 dias, 300 dias, de tantos sacerdotes que tinham. E agora, naquele dia, naquele momento, quem vai entrar no santuário para apresentar incenso, no altar do incenso, é Zacarias, E olha o que o texto vai dizer: coube-lhe por sorte. Não, foi Deus quem decidiu. Deus decidiu
que naquele dia o nome escolhido para entrar no santuário e apresentar o incenso no altar do incensário seria Zacarias. E quando Deus decide, não importa se tem alguém na frente. Quando Deus decide, não importa de quem é a vez, Ele chama o teu nome e ponto. Então naquele dia, se ouviu o nome do sacerdote que deveria entrar, e eu creio que foi surpresa até para ele, quando alguém levanta a voz e diz, Zacarias. E é interessante que quando alguém diz, Zacarias, ele logo entra. Pergunta para mim, por quê? Já estava preparado. Não sabia que seria o dia dele, mas estava preparado. Por quê? Porque crente de oração não espera acontecer alguma coisa para depois se preparar. Crente de oração já anda preparado. Vem aqui orar, vou agora. Vem aqui abrir o culto, vou agora. Traz uma palavra aqui, levo agora. Está entendendo ou não? Faz isso aqui, vou fazer agora. Crente de oração não espera alguma coisa acontecer para dizer, espera aí um pouquinho, eu vou ali e já volto. Não. Crente de oração diz, sou eu, pode me colocar aí que eu estou dentro. Zacarias, eis-me aqui, estou dentro. Sou eu? Agora. Não preciso ir em casa não, de jeito nenhum, estou preparado. Mas é para acender o altar do incenso, estou pronto. Mas é para apresentar a oração do povo a Deus, deixa comigo. Mas as pessoas estão na expectativa. A Bíblia diz, estava assim de gente lá de fora. O povo está do lado de fora, porque era um momento especial. Era um momento em que o sacerdote que seria escalado ia apresentar a Deus a oração de todo mundo. E Zacarias se coloca na posição e entra. E quando ele entra e vai para o altar do incenso, acender o incenso representava fazer a oração do povo subir diante de Deus. Agora olha que situação. Ele entra para orar por quem está lá fora. E ele tem um problema em casa, pelo qual ele ora, mas até então nunca resolveu. Ele vai orar por alguém. E quem sabe no meio desse monte de pedidos de alguém, tem alguém pedindo um filho, tem alguém pedindo para ser mãe, tem alguém pedindo para ser pai, e ele ainda não é. Tem alguém pedindo uma vitória em uma área onde só um milagre. Ele também sabe que na vida dele e da esposa dele, só um milagre. Mas ele vai apresentar a oração dos demais a Deus. E quando ele vai diante do altar do incenso, tem um ser lá. Um ser maior do que ele. E esse ser está do lado do altar. E quando ele olha para esse ser, eu creio que a perna treme. E esse ser abre a boca e fala com ele. E quando esse ser fala com ele, o ser o chama pelo nome. Mas o anjo lhe disse, Zacarias. Ele nunca viu aquele anjo. Faz 400 anos que esse anjo não descia na terra. Ele nunca viu esse anjo. Mas o anjo está chamando ele pelo nome. É como se o anjo estivesse dizendo para ele, você não me conhece, mas no céu você é conhecido. Esse anjo não trabalhava na casa do prefeito. O prefeito de repente não poderia até não conhecer Zacarias. De repente Herodes nem sabia da existência de Zacarias. De repente o governador, o deputado, nem sabia da existência de Zacarias. Porque esse anjo não trabalha nos palácios da terra, mas esse anjo trabalha nas mansões celestiais. Esse anjo assiste diante de Deus. E se ele mesmo diz, eu trabalho diante de Deus, esse anjo está dizendo o seguinte, eu trabalho dentro da sala do trono. Então pega essa, você pode até não ser conhecido na casa de alguém rico do teu bairro, mas na sala do trono de Deus, conhecem você e conhecem você pelo teu nome.
Zacarias, você não me conhece, mas lá no céu, onde eu trabalho, lá dentro da sala do trono, você é conhecido, e não é conhecido de qualquer maneira, não. Quem olha para você lá, não te chama de sacerdote. Quem olha para você lá de cima, chama você pelo nome, Zacarias. Olha para alguém e diga assim: ó, Deus te conhece pelo teu nome, Zacarias. Imagina o susto, um ser maior do que eu, celestial, 400 anos que ninguém vê, de repente, só tem relatos históricos, de repente aparece do lado do altar do incenso, onde eu estou indo apresentar a oração, aparece do lado, e quando ele fala, ele não fala em relação ao pedido dos outros, ele não fala em relação ao ofício que eu estou exercendo, ele fala de um ponto que para mim é difícil, que representa a minha dor, representa o meu problema. Eu estou indo ali apresentar para Deus em oração o problema de todo mundo que está lá fora. Só que para o meu susto, para o meu espanto, quando eu chego diante do altar, esse anjo vai dizer para mim que naquele dia o problema que vai ser resolvido vai ser o meu. Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Você está com a Bíblia aí, tá? Não temas, porque a tua oração foi. Interessante o que está escrito. A tua oração foi ouvida. Ele não está dizendo assim, a oração que você está fazendo pelos outros foi ouvida. Não temas porque a oração do povo foi ouvida. Não temas porque as tuas orações foram ouvidas. Olha o que o anjo vai falar. O anjo vai ser específico. A tua oração foi ouvida. Diga não são as. A tua oração foi. Luciana, em algum momento no texto, está dizendo que Zacarias naquele dia, naquele momento, orou pedindo um filho? Não está no texto. Não está dizendo que ele entrou lá e pediu a Deus que desse o filho para ele. E eu creio que naquele dia ele não pediu. Que isso, apóstolo? Eu só estou interpretando o texto. Eu creio que nesse dia ele não pediu. Porque ele é um velho, avançado em idade, a esposa é avançada em idade, estéril, e não tem mais o ciclo menstrual. E quando o anjo diz para ele que essa mulher vai engravidar, ele pergunta: mas como? Como? Se ele logo rebate a fala do anjo, dizendo: mas como? Me faz entender que naquela hora, naquele dia, ele não pediu a Deus um filho. Como é que eu vou pedir alguma coisa que eu não acredito que vai acontecer? Como é que eu estou dentro do santuário e vou pedir naquele momento eu vou pedir uma coisa? Presta atenção, aquilo que eu peço agora em oração, eu estou já dizendo que eu creio que pode acontecer, sim ou não? Mas de acordo com o texto, ele não acreditava. Ele pergunta: mas como que isso vai acontecer? Se eu sou avançada de idade, minha mulher é avançada de idade e é estéril. Ou seja, eu não acredito que isso vai acontecer, tanto que a sentença para ele, por duvidar, foi ficar mudo. Então vamos voltar, porque o anjo vai dizer para ele: a tua oração foi ouvida. Qual? Em algum dia que ele entrou ali e apresentou a Deus a oração, a oração, dizendo: Deus, me dá um filho. Essa oração Deus pegou. Quando? Não sei. Quando foi que Zacarias orou assim? Talvez nem ele se lembre qual foi a última vez que ele pediu a Deus um filho. Eu creio que nem Zacarias se lembrava qual foi a última vez que ele dobrou os joelhos e falou: Deus, me dê um filho. Nem Zacarias lembrava. Eu não lembrava. Quem estava lá fora
não sabia, Isabel também não. Mas olha o que o anjo está dizendo: a tua oração foi ouvida. Que mesmo que você tenha se esquecido, Deus lembrou naquele dia que você falou, daquele dia que você falou. Mesmo que você hoje não tenha pedido, naquele dia que você pediu, Deus ouviu. Mesmo que você hoje não acredite, e por não acreditar, já não tem nem coragem mais de pedir aquilo que você pediu lá atrás, e hoje tem vergonha de pedir, porque acha que não é para você. Desde quando você pediu, Deus ouviu. Você esqueceu, tua mulher esqueceu, teus amigos esqueceram. Você não sabe qual foi a última vez que você pediu isso a Deus, acreditando que isso pudesse acontecer. Mas daquele dia que você orou, que você nem sabe qual dia foi, a tua oração foi ouvida. Olha para alguém e diga assim: ó, Deus ouviu. Não, dá um grito para essa pessoa de ó, Deus ouviu. E Deus hoje vai tocar nessa ferida. Deus hoje vai mexer nesse negócio. Tem coisa aqui que você não preferia nem tocar mais no assunto. Por quê? Que acha que é impossível. Tem situação que você colocou dentro da gaveta, trancou a gaveta e jogou a chave fora. Que você estava pensando assim, ó, isso não é para mim mais, eu vou desistir disso aqui, eu já entreguei os pontos em relação a isso. Só que Deus hoje me trouxe lá de longe aqui para te dizer o seguinte: Ele ouviu, guardou no coração dele, não esqueceu. Você pode ter rasgado, queimado o papel, amassado, jogado no lixo, você pode ter triturado ele na máquina de triturar papel, mas Deus está dizendo: do meu coração não saiu. Do meu coração não saiu. Eu ouvi e eu vou fazer. Eu ouvi e eu vou te dar. Eu ouvi e não desisti de realizar. Deus ouviu. Agora tem um negócio bonito na vida dele, né? Diferente do salmista do Salmo 137. Porque o salmista do Salmo 137, devido à situação difícil, pendura a harpa, senta e chora. E Zacarias, mesmo em situação difícil, levanta, entra no santuário e adora. Ele fazia o que Deus esperava que ele fizesse, mesmo sem receber o que ele queria que Deus fizesse. Que o que ele queria de Deus? Um filho, mas até aquele dia não tinha. Mas o fato dele não ter de Deus o que ele gostaria, não o impede de entregar para Deus o que Deus queria. Zacarias, não temas. Não temas. Por que o anjo falou isso, Denis? Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque a tua oração foi ouvida. Não tenha medo de quê, afinal? Do que? Tem o boi da cara preta, está lá fora esperando ele? O cão está ali atrás, esperando para dar uma mordida no cangote dele? Não. Não temas o que? A fúria de Herodes? Não. Não temas o que? A puxar de tapete de alguém? Não. Que não temas é esse o texto? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não tenha medo. Medo de quê? De sonhar. Medo de quê? De nutrir esperança. Medo de quê? De acreditar. Não tenha medo de quê? De voltar a acreditar que é possível receber esse milagre. Não tenha medo de sonhar com essa conquista. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de voltar a sonhar. Não tenha medo de acreditar que você vai ser pai. Por que não tenha medo? Porque quem tenta muitas vezes e não consegue, acaba tendo medo de tentar de novo. Não tenha medo. De quê? De sonhar. Por quê? Porque quem já sonhou muito e não realizou nada, tem medo de continuar sonhando. Não tenha medo de nutrir esperança. Por quê? Porque quem tinha muita esperança, mas não conseguiu, agora tem medo de nutrir um fio de esperança e se frustrar de novo, chorar de novo pela não realização do sonho. Zacarias, não tenha medo. Interessante que era a hora do incenso. A hora do incenso é a hora da oração.
Zacarias entra no templo para orar. E é na hora que Zacarias entra no templo para orar, que ele vai ter resposta. Por quê? Que onde não tem oração, não tem resposta. Mas onde tem oração, é impossível que Deus não responda. Pode ser que Deus não responda na hora que a gente quer, mas vai chegar a hora que Ele vai responder. Você entendeu ou não? Olha para alguém, prega, diga: Deus vai responder aquela oração. Sabe aquela oração que você fez em meio a lágrimas lá dentro daquele quarto? Deus vai responder. Sabe aquela oração que você fez angustiado, se trancou no banheiro da empresa para ninguém ver e orou baixinho lá, gemendo de tanto sofrimento, de tanta angústia, dizendo: Deus, me tira daqui, abre outra porta para mim, porque eu não aguento mais ser humilhado. Sabe aquela oração que você fez trancado lá naquele banheiro da empresa? Deus ouviu. Deus ainda não respondeu, mas Deus ouviu, e pode ter certeza que Deus vai responder. Na hora da oração, o anjo desce. Não temas. Não temas. E o povo lá fora? Estava orando. O povo lá fora está orando. Zacarias lá dentro entra para orar. E lá dentro ele vai obter a resposta: não temas, a tua oração foi ouvida. E olha o que o texto vai dizer: Isabel, tua mulher. Diga assim: Isabel. Por acaso estava escrito na testa dele o nome da esposa? Ele tinha uma faixinha: eu sou de Isabel. Ele tinha uma camisa com a metade do coração e a outra metade Zacarias, e a outra metade escrito Isabel? Não. Por acaso ele tinha um Instagram onde ele postava a fotinha dele com Isabel, dizendo: partiu com Isabel para o restaurante, partiu Isabel piscina? Não tinha. Por acaso ele tinha Facebook, onde ele botou lá no status: em compromisso sério com Isabel? Não tinha. Por acaso Zacarias tinha um outdoor na cidade dizendo: casei com Isabel? Não tinha. Não tinha escrito na testa dele Isabel. Mas olha o que o anjo vai dizer: não, Zacarias, não temas, Deus ouviu a tua oração. E Isabel estava ali? Estava ali? Isabel estava onde? Onde? O que Deus está falando para Zacarias dentro do santuário é o seguinte: dentro do templo, Deus estava falando para Zacarias o seguinte: eu sei quem você deixou em casa. Eu sei quem você deixou em casa. Isabel, tua mulher. Eu sei quem você deixou em casa, e eu sei o que essa pessoa representa para você. Vamos lá. Isabel, eu sei quem você deixou em casa. Tua mulher, eu sei o que essa pessoa representa para você. Dará à luz. Eu sei qual é o problema que ela tem. O problema que ela tem é que ela é estéril. Mas Deus mandou aqui te dizer que aquela que você deixou em casa, que eu sei o que representa para você, que é estéril, vai conceber. Deixa eu traduzir isso para você. Igual o passarinho que coloca papinha na boca do filhote. Vamos lá. Eu sei que a pessoa que você deixou em casa é importante para você. Eu sei que ela tem um problema, e eu hoje vim aqui para te dizer que porque você entrou aqui, Deus vai tocar lá. Tua mulher Isabel vai conceber, e terás prazer e alegria. Deixa eu dividir isso em duas partes. Tem que terminar. Dividir isso em duas partes. Terás prazer e alegria. Deus está falando acerca de quem? Dele e da esposa. Porque mais na frente, o texto vai dizer, Marcelo, assim, e muitos se alegrarão. Muitos não são todos. Vamos lá. Muitos não são. Mas olha o que o anjo falou para ele primeiro: terás, quem? Ele e a esposa, terás prazer e alegria. Ou seja,
Não importa se nem todo mundo vai gostar. O que importa é a alegria que você vai ter na tua casa. Não importa se alguém não vai ficar satisfeito. O que importa é que a tua casa vai celebrar. Não importa se vai ter gente que vai virar o rosto. O que importa é que na tua casa vai ter culto de ação de graça. Não importa se vai ter gente que vai parar de falar com você. O que importa é o que você vai sentir com a vitória que eu vou entregar para você. Se alguém não gostar, não importa. O que importa é que aquilo que eu vou fazer vai te trazer prazer e terás. Eu gosto de pregar para gente inteligente, irmão. Por causa disso, ó, terás, vai ter prazer e, sinal que não está tendo. Concorda? Se o anjo está dizendo que ele vai ter, é sinal que ele não tem ainda. Não tem ainda. Ô Zacarias, sabe a alegria que você não tem, você vai ter. Ô Zacarias, sabe o prazer que você não tem, você vai ter. Ô Zacarias, sabe a razão que você ainda não tem para comemorar, você vai ter. Ô Zacarias, sabe aquele pulo de vitória que você nunca deu, você vai dar. Ô Zacarias, sabe aquele churrasco de comemoração que você não teve razão para fazer ainda, eu vou te dar razão para fazer. Você vai ter prazer em alegria. Com o quê? Com aquilo que eu vou te dar. Ai, você não pegou. Aquilo que eu vou te dar fará com que você tenha prazer e alegria. Aquilo que eu, o Senhor, vou te dar fará com que você tenha prazer e alegria. O prazer e alegria que o seu cargo não te deu, eu vou te dar. O prazer e alegria que o seu título não te deu, eu vou te dar. O prazer e alegria que a tua religião não te deu, eu vou te dar. O prazer e alegria que o teu dinheiro não pôde comprar, eu vou te dar. O prazer e alegria que o teu amigo não pôde te dar, eu vou te dar. Aí Deus vai te dar o que ninguém te deu. Deus vai fazer por você o que o teu dinheiro não pode fazer. Deus vai fazer por você o que o teu cargo na empresa não pode te dar. Deus vai fazer por você o que a pessoa que te ama aí não pode fazer por você. Vou terminar. Estou terminando, irmã. Irmã, pega essa, tá bom, irmã? Pega essa, ó. Aí Zacarias olha para ele e diz: Como? Como isso? Como que isso vai acontecer? Porque eu estou velho. Minha mulher está idosa, estéril, e já cessou nela o costume das mulheres. Aí o anjo loprou, como a gente diz na roça. O anjo ficou, ó, pior que torcedor do Flamengo quando perde para o Vasco. O anjo ficou monado. O anjo olhou e disse assim: como é que é? Aí olha a resposta do anjo com base nisso. Como que isso vai acontecer? Visto que eu estou velho, minha mulher está velha, e cessou nela o costume das mulheres. O anjo olha para ele: ei, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado a te dar essas boas novas. Sabe o que o anjo está irado? Há 400 anos que ele não desce. E quando ele desce, está alguém pensando que é mentira. O camarada não desce há 400 anos. No dia que ele desce e diz: rapaz, Deus ouviu a tua oração, vai te dar um filho. O camarada: não pode. O anjo ficou irado e disse assim: ó, eu sou Gabriel. Ou seja, eu não sou essa turma que mente para você, rapaz. Eu sou Gabriel, que assisto diante de... Eu não trabalho para o prefeito, para o deputado, para o vereador, não, rapaz. Eu não trabalho para aquele empresário lá, não, rapaz. Eu não trabalho para aquele Zé da esquina ali, não, rapaz. Eu trabalho para Deus. Quem me mandou aqui não foi homem, e aquele que me mandou aqui não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, ô rapaz, tá pensando que eu sou quem? Aquele que me mandou aqui é santo, é tremendo, é poderoso. Tua mulher pode estar velha, estéril, caduca, gagá, mas vai dar luz a um filho. Aleluia. Vou terminar. Aí olha o que o anjo falou para ele:
Mas porque você duvidou, você vai ficar mudo. Tem alguns irmãos que agora pensaram alto: ó Senhor, minha mulher duvida tanto, faz ela ficar muda. Porque você duvidou, você vai ficar mudo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá mais um para ouvir. Você consegue dar mais umzinho? Agora olha para alguém e diga assim, ó: graças a Deus, você não é mudo. Apóstolo, eu não estou entendendo, eu vou chegar lá para fechar. Você vai ficar mudo. Ou seja, você não vai poder abrir a tua boca para dar glória a Deus. Você não vai poder abrir a tua boca para dizer: pega aí, ó. Você não vai poder abrir a tua boca para dizer aleluia. Sabe o que o anjo está dizendo para ele? Você não vai poder nem dar glória a Deus. Você não vai conseguir, que você vai ficar mudo. Agora tem um detalhe: você dando glória a Deus ou não, Ele vai fazer. Você cantando o hino da Lauriette no culto ou não, Ele vai fazer. Você cantando um corinho de fogo ou não, Ele vai fazer. Você cantando o hino do GC Aguiar, ainda tem vida aí ou não, Ele vai fazer. Você cantando o hino da pastora Damiana ou não, Ele vai fazer. Você abrindo a tua boca para cantar, para celebrar, para dar glória ou não, Ele vai fazer. Eu tenho um recado para te dar. Eu tenho um recado para te dar para eu terminar. Pergunta qual? Qual? Se você não der glória a Deus, Ele vai fazer o que prometeu do mesmo jeito. Mas peraí. Se você não der glória a Deus, Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas você dando glória a Deus fica mais bonito. Você adorando a Ele fica mais bonito. Você de pé adorando a Ele fica mais bonito ainda.